pela sua vida e ministério. Pastor, sua dedicação ao ensino da palavra de Deus e o cuidado com cada membro da nossa igreja é admirável. A constante disponibilidade para ajudar e orientar tem sido fundamental para nos manter fortes e unidos. Sua mensagem é exemplo de esperança, inspiração e acolhimento. E por isso, somos gratos por tê-lo como líder espiritual e nosso pastor. Glória a Deus. Esta mensagem da direção colegial. E vai entrando aí um jovem com a Bíblia, que é o maior instrumento do nosso pastor. Em seguida vai entrando algumas placas com alguns nomes que fazem parte do ministério do nosso pastor Joselino Gonçalves. E não falta amor, não falta cuidado, não falta exemplo, não falta investimento, não falta ensino, não falta trabalho e não falta companheirismo, dentre outras e outras qualificações do ministério do nosso pastor. Nós escolhemos algumas para citar nesta noite. E cada jovem desse, pastor José Nuno, é como se estivesse dizendo assim: obrigado. Obrigado por o Senhor confiar em nós. Obrigado por o Senhor pregar para nós. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós. E se assim é verdade, eu convido a igreja em Campo Redondo para ficarmos de pé e fazermos uma oração para que Deus não abençoe, porque Deus já tem abençoado, mas para que Deus continue abençoando o nosso pastor, a sua família. E o nosso desejo é que ele passe aqui o dobro do tempo que ele passou em Sítio Novo, em nome de Jesus. Eu convido nesta noite o nosso co-pastor João Maria, que vai estar orando, apresentando o nosso pastor, agradecendo por tudo que ele tem feito por nós. E logo em seguida ele estará com a responsabilidade de nos trazer a palavra de Deus. Bem rapidinho, antes do co-pastor orar. Quando eu cheguei aqui em 2023, eu aprendi com o meu pastor. Ele começou uma sequência de pregadores na Santa Ceia. E o primeiro pastor que pregou foi o Manuel Xavier, por ele ser o pastor do campo. E nós hoje estamos começando a sequência de cultos da mocidade. E ninguém melhor do que o nosso pastor José Nilo para pregar nesta noite e transmitir a palavra de Deus. Estou seguindo o exemplo dele, eu tenho certeza. Estou orando hoje pela manhã, eu disse: Deus, eu sei que o Senhor já deu uma mensagem para ele. E o Senhor sabe quem vai chegar no culto à noite, o que estão precisando ouvir, o que o Senhor tem para tratar com esta igreja. Então, pastor José, meu desejo é que Deus te use nesta noite como nunca usou o Senhor antes. E que nós saímos daqui impactados pelo poder da palavra de Deus através do nosso pastor. Através dessa oportunidade, e o nosso co-pastor estará orando em nome de Jesus. Oramos. Pai nosso que está no céu, Deus de eterna bondade, neste momento, Senhor, eu pedimos, Senhor, para o nosso pastor Joselino Gonçalves, que o Senhor continue, Senhor, abençoando ele, o seu ministério, e usando cada vez mais, Senhor. Ó Deus, fazendo, Senhor, orientações segundo a tua vontade, Senhor, abençoa a sua família, Senhor. Deus amado, livra ele de todo mal, Senhor. Acampa, Senhor, os anjos ao redor do teu servo, aonde ele for, Senhor, ministrar a tua palavra. Deus amado, neste momento também eu te peço que o Senhor use ele, Senhor, nesta noite para falar aos nossos corações. Deus de misericórdia, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, sobre todos com a paz do Senhor Jesus. Coisa boa, podemos estar em mais um culto de adoração a Deus, em mais um culto evangelístico, desta feita com a nossa mocidade na direção e glorificando a Deus. Sinto-me honrado, sinto-me alegre nesta noite pela homenagem que os jovens fizeram ao departamento do Jade, como é de conhecimento de todos, na
quinta-feira, dia 23 de janeiro, agora fomos ordenados a pastor, e a gente glorifica a Deus. E dia 23 de janeiro completava exatamente 9 anos que eu tinha sido ordenado evangelista. E na mesma data, mesmo dia 23 de janeiro, a gente foi ordenado a pastor e a gente glorifica a Deus, porque é Deus quem faz tudo e todas estas coisas de nossas vidas. Tenho feito meus agradecimentos a todos vocês, coloquei lá no grupo hoje durante o dia, louvando a Deus. E lembrei, é uma história longa, né? São 33 anos, né, para a glória de Deus. Este ano completará 33 anos que Jesus me salvou, me tirou do pecado, chegou em minha vida, né? Eu tenho 20 anos de idade, e louvo a Deus, desde o meu primeiro pastor Jesus Lisboa Barreto, que já dorme no Senhor. Foi ele quem colocou como auxiliar, como diácono, presbítero, foi ele quem me encaminhou para o campo, primeiro distrito, um sítio chamado Lagoa dos Cavalos, passando ali 5 anos e 3 meses, depois nos enviou para Rui Barbosa, cidade de Rui Barbosa, passando ali 4 anos e 8 meses, depois fomos para Cinco Novo, onde passamos 10 anos da vida, esse é o desejo dele. Aquele pastor, aquele caminho, lá foi 10 para a glória de Deus, não sei se é de vocês também, mas pelo menos dele é para a glória de Deus, não é isso? E ali teve como supervisor o pastor Paulo Costa Júnior, depois do pastor Paulo veio o pastor Hilton Peixoto, foi quem me levou e me apresentou para ser evangelista. Após ele veio o pastor Antônio Oliveira, me supervisor também, pastor Bruno Rodrigues, também foi nosso supervisor. Por último ali o pastor Marcos Medeiros, e fomos transferidos para cá, para Campo Redondo, onde temos hoje o pastor Manuel Xavier como supervisor, e foi ele que nos indicou agora para a ordenação ao ministério do pastor. E a gente glorifica a Deus e exaltando ao Senhor. Eu dizia na quinta-feira a um pastor ali na terra: todos os cargos que você imaginar na igreja Assembleia de Deus, eu passei por eles, todos. Professor de escola dominical de criança, zelador, dirigente de matutino, de oração do meio-dia, superintendente de escola dominical, tesoureiro, secretário, porteiro, em todas elas a gente passamos, tesoureiro, presidente de mocidade, professor da sala, da classe das irmãs, ali em Macaíba, professor da classe dos obreiros, também ali em Macaíba. E a gente glorifica a Deus, porque Deus é quem vai fazendo isto. Essa semana eu escutava uma frase de um homem que partiu para a eternidade. Poucos aqui vão conhecê-lo. Eu conheço porque era no que eu via na área do futebol, o Léo Batista, narrador esportivo da Rede Globo. E ele vive, ele disse uma frase, já agora na terceira idade, já próximo à sua partida para a eternidade, ele disse: quando a gente está fazendo, a gente nem lembra que estamos fazendo história. Mas ele dizia nas suas palavras: hoje eu paro e fico olhando quantos momentos de história eu participei. Eu posso dizer, a gente não lembra o momento presente, a gente não lembra que isso é uma história, mas lá no futuro a gente vai lembrar da história que foi escrita. E a minha história continuará sendo escrita. Eu acredito que a sua história também está sendo escrita para a glória de Deus. Bem verdade é que eu aprendi que a cada consagração, a cada ordenação, é um degrau a mais que a gente desce, porque na vida espiritual é descendo que sobe. A gente não subiu o degrau, a gente desceu mais um degrau e aumentou a responsabilidade, porque a quem mais é dado, mais será cobrado. E a gente glorifica a Deus, exalta o Senhor, porque a minha primeira atividade como pastor ordenado foi pregar o Evangelho, a coisa que eu mais gosto,
É isso para a glória de Deus. Ontem estivemos ali na cidade de Caiçara, do Rio dos Ventos, pregando no aniversário, uma situação política daquela cidade de 62 anos, para a glória de Deus. Estive ali juntamente com o pastor Ivanildo, pastor daquela cidade, que também foi pastor aqui em Campo Redondo. Estive com o pastor José Alves, supervisor do campo ali, pastor na cidade de Lages, com a cantora Aline, uma bênção de Deus que conhecemos ontem ali, o cantor, também ali com o cantor Robson Monteiro, com toda aquela igreja ali reunida em praça pública, acompanhado pelo diácono Francisco Alves Dedé e a sua esposa, irmã Francisca Valéria, minha esposa, a irmã Leidinha Taveiras, é isso. Estivemos ali, foi bênção de Deus, e eu fiquei olhando e maravilhado. Esse Deus é aquilo que eu mais gosto de fazer no Evangelho, aquilo que eu sempre desejei, que era pregar o Evangelho. E o Senhor tem concedido, além disso, outras coisas mais, porque eu queria pregar. Quando eu aceitei o Evangelho, meu desejo foi esse. Eu me inspirei no pastor Francisco Pinheiro de Moraes, que hoje é pastor, supervisor ali do campo de Parelhas, e na congregação onde eu fui congregar, ele pregava constantemente. E eu fiquei olhando, um dia cheguei em casa, novo convertido, perguntei à minha mãe, por que só o irmão Pinheiro prega ali? Aí ela disse, porque aqui tem uma palavra boa, ele se prepara para pregar, ele se dedica, e o pastor sempre usa esses irmãos que se preparam para pregar. Aí eu olhei e disse, eu vou me preparar para pregar, para ajudar, para que não fique só ele, fique pelo menos 2 aqui na congregação. E foi onde eu comecei a pregar, e eu lembro que a minha primeira pregação ali foi 7 passos para serem batizados com o Espírito Santo. E preguei aquela mensagem ali, no final Jesus batizou um crente com o Espírito Santo. E eu fiquei tão feliz, eu disse, Deus está confirmando este negócio. Mas vem as lutas, vem as dificuldades, vem as provações, vem as críticas, vem as pessoas que dizem que a gente não tem conhecimento bíblico, tem aqueles que se levantam, que dizem que a gente só faz zoada, não é isso? Mas a gente louva a Deus, irmãos, porque é olhando para Cristo. Não podemos perder o foco. Muita gente cai do Evangelho, muita gente deixa de fazer a obra de Deus porque perdeu o foco. Deixando as coisas para trás, avançamos para o alvo que é Cristo. E nada poderá nos apartar ou nos separar de Deus. Nada. Então essas coisas foram ficando para trás. Eu lembro-me quando fui dirigido, orientado, olhando para ir à cidade de Rio Barbosa, alguém chegou para mim e disse, que invenção é essa? Para onde tu vai? Alguém chegou e disse, 3 vezes ele volta de lá. E graças a Deus, lá foi 4 anos e 8 meses, e o ciclo novo 10 anos, já dá 14, 8 meses, aqui já estamos com 2 anos, 16 anos e 8 meses, eu não voltei. Não teve luta, não teve dificuldade, não teve momento da gente dizer, por que é que eu estou fazendo? Mas Deus sempre fiel, Deus sempre me sustentando para a glória de Deus, porque a vida cristã existe os momentos difíceis, existem os momentos das críticas, existem muitos irmãos que nos apoiam, que deseja ver o nosso crescimento, que deseja ver a gente prosperar na obra e ver os frutos para a glória de Deus. Mas lá aparece e eu tive um amigo que já partiu para a eternidade, que dizia que parece que é primo, não é irmão? Parece que é primo e deseja que dê errado, que não dê certo, mas a gente não vai se preocupar com esses, mas a gente vai glorificando a Deus. Vê se você tem um irmão ou um primo aí do seu lado, dá uma olhadinha, se é um irmão ou um primo, dá uma olhadinha, pergunta para ele, tu é irmão ou tu é primo? Pergunta aí para ele, tu é irmão ou tu é primo? Glória a Deus, meu irmão e amigo, né, Roberto Câmara, ali da cidade de Rui Barbosa, já dorme com o Senhor, meu grande amigo, né, para a glória de Deus. E eu lembrei muito dele, que
quinta-feira. Porque era um moço que desejava ver este momento e não conseguiu, né? Partiu antes disto, mas a gente glorifica a Deus, porque como eu sempre digo, a gente aprende uns com os outros para a glória de Deus.